Ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, dá por encerrado o assunto sobre suposta investigação da Agência Brasileira de Inteligência contra o ministro Edson Fachin. E você vai ver também. Tribunal Regional Federal em São Paulo suspende direitos políticos do deputado Paulinho da Força por 5 anos. Ministério Público Federal denuncia suposto esquema de desvio de dinheiro do INSS no Rio Grande do Norte. Justiça suspende transferência do ex-ministro Henrique Eduardo Alves para presídio do Distrito Federal. Superior Tribunal de Justiça aceita mais um pedido de intervenção federal no Paraná após descumprimento de ordem judicial. Encerrada a audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre a aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil. E no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, você vai ver as ações que o Judiciário tem realizado em várias partes do Brasil. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, disse nesta segunda-feira que não adotará qualquer providência sobre notícias veiculadas no fim de semana que apontaram haver escuta ou medida irregular contra o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. Segundo a ministra, o tema está esgotado por hora, já que o presidente da República garantiu não ter ordenado nenhuma medida nesse sentido e que não há o que questionar quanto à palavra do presidente da República. Mas a ministra garantiu que qualquer irregularidade de qualquer órgão não será tolerada por contrariar a Constituição Federal. O Tribunal Regional Federal em São Paulo determinou a perda dos direitos políticos do deputado federal Paulinho da Força por improbidade na utilização dos recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Repórter Fernanda Porto com os detalhes. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o parlamentar, na função de presidente da Central Sindical, contratou uma fundação para ministrar cursos profissionalizantes para pessoas desempregadas e de baixa renda. Mas, segundo as investigações do MPF, além da contratação ter sido feita sem o processo de licitação, a fundação não possui atividade educacional e cometeu vários erros nos cadastros dos alunos com duplicidade de CPF. Paulinho da Força e outros réus foram condenados ao pagamento de multa, que será calculado com base na dispensa do processo de licitação e também na suspensão dos direitos políticos por no prazo mínimo de 5 anos. A decisão ainda cabe recurso. Obrigado pelas informações, Fernanda. O Ministério Público Federal denuncia esquema de desvio de dinheiro do INSS no Rio Grande do Norte. Servidores são acusados de fraudar auxílios previdenciários e causarem prejuízos milionários aos cofres públicos. A Justiça suspendeu o sigilo da investigação do MPF, da Polícia Federal e de fiscais da Previdência, que revelou um esquema de desvios no Rio Grande do Norte. As apurações resultaram na chamada Operação Anjo Mal, deflagrada em Natal no mês passado. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na agência do INSS e na casa de 3 servidores. As investigações apontam que o grupo forjava vínculos trabalhistas e obtinha auxílios previdenciários de forma ilegal. Eram usadas carteiras de identidade, CPFs e até certidões de óbito, todas falsificadas. Em menos de 1 ano, as fraudes realizadas por 4 servidores resultaram em pelo menos R$100 mil pagos irregularmente. Na maioria dos casos, o segurado que participava do esquema sequer ia até a agência da Previdência para fazer, por exemplo, a perícia médica. Os envolvidos foram denunciados por inserção de dados falsos em sistema de informações e por corrupção ativa e passiva. O Superior Tribunal de Justiça aceitou mais um pedido de intervenção federal no Paraná. O motivo é o descumprimento de ordem judicial para a reintegração de posse de uma área rural ocupada por trabalhadores sem terra. A propriedade pertence a uma indústria. O caso julgado teve origem em ação de reintegração de posse ajuizada na cidade de Pinhão, no Paraná, após 3 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST,
invadirem a fazenda São Miguel 2 e construírem um barraco. A reintegração de posse foi definida liminarmente pela Justiça em 2008. Mas, segundo o relator do pedido de intervenção federal no STJ, ministro Herman Benjamin, cerca de 9 anos depois, não existe previsão de quando a decisão será cumprida. O ministro ainda revelou que não há informações no processo sobre negociação com o INCRA ou sobre desapropriação em curso. Por isso, o magistrado considerou que a intervenção federal é medida necessária. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, suspendeu em decisão liminar a transferência do ex-ministro Henrique Eduardo Alves da Academia de Polícia de Natal para o presídio da Papuda, no Distrito Federal. Henrique Eduardo Alves, ministro do Turismo nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, foi preso semana passada por mandados em 2 operações. Em uma delas, ele é suspeito de corrupção na construção da Arena das Dunas. Em outra, acusado de receber propina para a liberação de recursos do FGTS. A Justiça Federal havia determinado que o ex-ministro fosse transferido para Brasília, mas a defesa recorreu, alegando que o acusado tem família em Natal e que a transferência era desnecessária. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça. Encerrada a audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre a aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil. A gente volta já já. Hoje é dia dos namorados. Você sabia que em qualquer relacionamento os companheiros têm direitos e deveres? A quantidade desses direitos e deveres depende da intensidade do vínculo do casal. A união estável, por exemplo, tem o mesmo valor jurídico do casamento para efeitos de herança. Bruno e Matheus chamam a relação de namoro. Eles se conheceram há 4 meses e há menos de 1 mês dividem o mesmo apartamento. Se der certo, a gente continua, senão a gente vai cada um para sua casa, mas mantendo o namoro. E se não der certo, aí cada um para o seu canto. Bruna diz que o teste probatório é para casar. O próximo passo é juntar de vez, até dividir nome, mas não sei. Não é difícil encontrar casais que vivem juntos há muito tempo e não pensaram em oficializar a relação. É o caso de Amanda e Diego, que moram há 10 anos debaixo do mesmo teto. E o clima de romance continua. Tem uma relação bonita, as pessoas que conhecem a gente gostam do casal, né? Eles dividem um apartamento com 3 gatos e 2 cachorros. Para Amanda, essa relação já é união estável. A gente é praticamente casado, só não tem o título de marido, mulher e não teve festa, coisa assim. Mas todos meus amigos falam, mas você já é casada. A Constituição de 1988 reconheceu a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Em 1996, a Lei 9.278 definiu essa união como a convivência duradoura, pública e contínua para se constituir família. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A gente teve uma repercussão geral, né, e hoje já é um assunto que não se discute mais. Mas o que seria uma relação duradoura e contínua? A legislação é subjetiva, mas em casos julgados, os juízes têm um entendimento. O prazo ele fica em torno de dois anos, né? E agora, se tiver filho, aí você tem o desprezo desse prazo. A união estável pode ser formalizada por meio de um contrato particular com a ajuda de um advogado. Mas o casal também pode pedir uma certidão em qualquer cartório de notas do Brasil, desde que não haja impedimento legal. O reconhecimento traz segurança e benefícios, como plano de saúde para o parceiro, herança, pensão por morte. Mas e quem não quer que a relação se torne uma união estável? A opção é fazer um contrato de namoro, que pode ser firmado em cartório pelos próprios interessados.
O contrato de namoro, ele vem com o objetivo de deixar claro que aquela relação em que as pessoas estão envolvidas é tão somente de um namoro e que não teria aí consequências mais sérias a ponto de caracterizar uma união estável. Mas se os namorados tiverem filho, o contrato pode perder a força como instrumento de proteção jurídica. Ele perde força porque aí a gente já começa a observar um objetivo de constituição de família, né, por conta da prole que é oriunda dessa relação. O direito ao esquecimento foi o tema de uma audiência pública que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal. O debate foi convocado pelo ministro Dias Toffoli, relator de uma ação que trata deste tema. De um lado, a liberdade de expressão e de imprensa. Do outro, a proteção à honra, à imagem e à intimidade. O direito ao esquecimento é o tema de um recurso movido pelos irmãos de Aida Cury, jovem morta na década de 50 após uma tentativa de estupro. Anos depois, o assassinato foi reconstituído em um programa de televisão. Os familiares recorrem aqui no Supremo de decisões judiciais que negaram um pedido de indenização pelo uso da imagem da vítima. O Instituto Brasileiro de Direito Civil destacou que o programa de TV não se limitou a relatar a história. O caso Aida Cury não pode ser relatado sem Aida Cury. Por outro lado, o programa não se limitou a relatar o crime, mas descreveu de modo detalhado o sofrimento de Aida. Para a Google Brasil, o Supremo deve rejeitar o direito ao esquecimento. Precisamos no Brasil, agora mais do que nunca, de mais informação e de mais memória. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais defendeu que se estabeleça um marco temporal. Passados 5 anos do cumprimento ou extinção da pena, os agentes envolvidos nos fatos criminosos, desde que manifestem sua vontade, porque aqui se trata de um direito de personalidade, também não devem ser alvo de novas reportagens jornalísticas ou documentais. Ao abrir a audiência no início da manhã, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, destacou que quem não quiser se lembrar de algo deve ter o direito de esquecer. Vou fazer aqui referência à obra do Carlos Drummond de Andrade, que tem o seu ápice em Boitempo, quando ele se refere a esquecer para lembrar. E tem-se exatamente, segundo as palavras poéticas que eu aqui não vou repetir, mas que às vezes se esquece para lembrar e às vezes se lembra para esquecer. Durante todo o dia, foram ouvidos 16 expositores e o Ministério Público. Todos esses debates e todas essas exposições serão levadas em consideração para a formação da nossa convicção e também serão encaminhados todos esses dados a todos os colegas ministros do Supremo Tribunal Federal para, na oportunidade de julgarmos isso no plenário, termos um maior número de informações, de dados. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu os presidentes dos tribunais regionais federais. Os desembargadores definiram algumas metas a serem cumpridas. Os 5 presidentes dos tribunais regionais federais se reuniram com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, para falar sobre as dificuldades dos tribunais. A ministra pediu informações e a solução de alguns problemas. No encontro, que durou mais de 3 horas, eles conversaram sobre desaposentação e também sobre 2 das principais preocupações da presidente: desafogar a Justiça Federal e melhorar a segurança nos presídios. A ministra Carmen fez algumas ponderações e queixas em relação à postura no sistema, que deve ser adequada, e nós vamos tomar providência em relação a isso também, para os 5 presídios federais, quanto aos corregedores gerais dos presídios, que são juízes federais designados pelas 5 regiões do Brasil. O presidente do TRF da 4ª Região, onde tramita parte do processo da Lava Jato, também falou que uma das principais demandas trazidas para o encontro foi a celeridade no julgamento dos processos. A ministra reafirmou seu compromisso de priorizar os processos de repercussão geral e assim solucionar um grande volume de ações sobrestadas nos tribunais. A ministra também demonstrou preocupação quanto aos precatórios de valores expressivos que ainda não foram sacados. Especificamente em relação à 4ª Região, há valores elevados,
mas que não foram ainda sacados por decorrência de ação judicial superveniente. Então, não é por desídia da corte ou por desinteresse da parte ou despreocupação da procuradoria pertinente, é porque houve uma decisão superveniente de Tribunal Superior, do próprio Supremo ou do STJ que impediu o levantamento. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 bilhão e 200 milhões de pessoas fumem no mundo e que só 10 países, entre eles o Brasil, concentram 2/3 do total de fumantes. Esse é o tema do programa Reflexões. André Ramos Tavares e Gisele Reis recebem o conselheiro da Aliança de Controle do Tabagismo, Luiz Renato Vedovato. Eles vão falar sobre legislação, publicidade e punições. E vão comentar um estudo do Instituto Nacional do Câncer que mostra que 200 mil brasileiros morrem todo ano como consequência do fumo. É daqui a pouco, às 7 horas da noite. O desenhista e pintor Valdomiro de Deus, reconhecido internacionalmente, faz exposição no Supremo Tribunal Federal. As obras apresentam um olhar sobre o cotidiano, a sociedade e a religião. A obra de Valdomiro de Deus usa cores fortes e vibrantes para falar de religiosidade, de tragédias e de fatos corriqueiros da vida. Ele retrata tanto a correria das cidades grandes quanto os elementos da natureza, animais, flores, montanhas e o trabalho de quem mora em fazendas. O artista plástico baiano, de 73 anos, conta que se apaixonou pela pintura ainda criança. Um trabalho que ele fala desde o folclore, ele transmite a poesia do campo. Eu mostro um trabalho que o povo trabalhando no interior, em vários campos. Valdomiro já pintou mais de 2.000 quadros. Muitos passaram por exposições na França, Itália, Israel e por várias capitais brasileiras. Alguns estão em museus importantes, como a Pinacoteca de São Paulo. Agora, uma coleção de 37 obras ganhou espaço no Supremo Tribunal Federal. As pinturas estão no hall de entrada dos gabinetes dos ministros do STF. A arte, o objetivo dela é transmitir essa mensagem, captar o olhar da pessoa em cima do trabalho. E o trabalho é refletir naquilo que, às vezes, tem dentro da pessoa. A arte, ela ganjeia amigo. A exposição O Olhar de Valdomiro de Deus, 57 anos de pintura, será aberta nesta terça-feira, 13h, no STF, aqui em Brasília, e vai até o dia 31 de agosto. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, você vai ver as ações que o Judiciário tem realizado em várias partes do Brasil. A gente volta em instantes. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, um Nobel da Paz lançou aqui no Brasil uma campanha contra a exploração de crianças e adolescentes. A repórter Viviane Novaes mostra os dados desse tipo de trabalho no Brasil e no mundo. O número de vítimas vem caindo, mas ainda é considerado alto pelos especialistas. O Brasil é o terceiro país de lançamento da campanha depois da Índia e Bangladesh. A meta é mobilizar 100 milhões de pessoas para o combate à exploração de 100 milhões de crianças e adolescentes. O Nobel da Paz de 2014, o indiano Kailash Satyarthi, diz que um dos mais importantes alvos da campanha são os jovens conectados aos computadores e celulares. A primeira coisa que o jovem tem que saber é que existem 100 milhões de vítimas de violência. Isso inclui tráfico de drogas, prostituição e escravidão de crianças que impedem a educação, diz Kailash. Segundo ele, usando a mídia social, os jovens podem pedir ao governo que gastem mais em educação e desenvolvimento social e desafiar as empresas que usam trabalho infantil nos métodos de produção. No lançamento da campanha em Brasília, Kailash apresentou os dados globais desse tipo de trabalho. Nos últimos 20 anos, o número de crianças e adolescentes vítimas de exploração no trabalho passou de 260 milhões para 160 milhões, queda de cerca de 38%. O Brasil também vem apresentando redução. O número caiu de 3 milhões e 300 mil em 2014 para 2 milhões e 700 mil no ano seguinte,
queda de quase 20%. Mas, por outro lado, houve crescimento do trabalho infantil entre as crianças de 5 a 9 anos. A crise econômica, somado à redução do impacto das políticas sociais brasileiras, acabou gerando essa situação. Então, dos 5 a 9 anos, elas também, essa faixa etária ela demonstra uma tendência. Ela normalmente é a faixa etária que demonstra uma tendência em relação à questão do trabalho infantil. Isso significa que pode ser que nos próximos anos a gente tenha crescimento também em outras faixas etárias. A Constituição brasileira proíbe qualquer trabalho de menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. É preciso entender que toda criança tem direito à vida, à alimentação, à saúde e à convivência familiar e a estar protegida de todo tipo de violação, de abuso, de exploração. A coleta de lixo, a exploração sexual e o tráfico de drogas estão entre as piores formas de trabalho infantil. E o Brasil não conseguiu cumprir a meta de erradicar esse tipo de trabalho até 2016. Esse compromisso havia sido firmado com a Organização Internacional do Trabalho uma década atrás. Por que não cumprimos? Há alguns indicadores. A pouca cobertura das políticas públicas, principalmente para para as crianças e adolescentes de famílias mais pobres, de famílias excluídas. A oferta é de uma educação de baixíssima qualidade, de serviços no contraturno escolar também sem qualidade. Não há, então, a garantia do direito ao esporte, do direito à cultura, do direito à infância. Para os especialistas em prevenção e erradicação do trabalho infantil, a educação e os projetos sociais estão no topo da lista das ações para combater o problema. É preciso que a educação ela oportunize o direito ao esporte, o direito ao lazer, o direito à cultura. Então, uma educação integral. Essa família ela precisa de acolhimento, de uma assistência social do Estado que funcione, ela precisa ser estabilizada, seja por uma qualificação profissional dos pais, seja por um serviço de assistência social sob o ponto de vista psicológico. O Senado Federal promoveu uma sessão especial para discutir o tema. Só no Brasil existem 2.700.000 adolescentes e crianças trabalhando, segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. O número foi citado durante sessão especial no Senado Federal pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho de Crianças e Adolescentes. A coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, ministra Kátia Magalhães Arruda, disse que são necessárias ações rápidas para que o futuro de jovens não seja comprometido, já que quando crianças trabalham precocemente, elas deixam a escola ou ficam defasadas nos estudos, o que compromete a construção de um país desenvolvido. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho abriram uma exposição sobre o tema. O repórter Carlos Balbino tem os detalhes. Boa noite, Balbino. Olá, William, boa noite a todos. A exposição foi elaborada em parceria com a Casa Azul, instituição responsável pelo projeto Transformação Cidadã, que atende crianças e adolescentes de cidades próximas a Brasília e que vivem em situação de risco. 21 dessas crianças participaram da abertura da exposição dos próprios desenhos no mezanino aqui no Tribunal Superior do Trabalho. As telas coloridas retratam paisagens, imagens abstratas, sentimentos compartilhados por meio da pintura. Os quadros foram pintados ao longo de um ano, durante o desenvolvimento do projeto, com esses meninos que têm entre 8 e 17 anos de idade. É a primeira vez que os autores das telas conseguem expor o próprio trabalho. E a ideia do TST era justamente essa, mostrar o talento e o potencial dessas crianças e desses adolescentes. A ministra Kátia Magalhães Arruda falou um pouco mais sobre essa proposta. Eu acho que isso é a prova maior de que o combate ao trabalho infantil e a necessidade de focar na educação não é algo para o amanhã, é algo para hoje e tem urgência. A exposição fica aberta no mezanino aqui do Tribunal Superior do Trabalho até o dia 23 de junho. E hoje também está sendo aberta a segunda Semana Nacional da Aprendizagem. 22 tribunais regionais do trabalho participam das ações para conscientizar a sociedade brasileira sobre a lei da aprendizagem, que completa 17 anos, mas ainda enfrenta muitos desafios. Para se ter uma ideia, a cada minuto uma criança sofre um acidente de trabalho, William. Obrigado, Balbino.
O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia promoveu uma ação de conscientização na partida entre Vitória e Atlético Mineiro. Um jogo que, além de entreter, teve como função combater uma prática que é comum fora do campo: o trabalho infantil. A campanha da Justiça do Trabalho na partida deste domingo, entre o Vitória e o Atlético Mineiro no estádio do Barradão, começou antes do jogo, com a distribuição de panfletos mostrando para os torcedores os malefícios dessa prática. Já dentro do estádio, uma faixa com os dizeres "Cartão vermelho para o trabalho infantil" chamou a atenção de todos para este grave problema que atinge toda a sociedade. O Brasil tem até 2020 para erradicar o trabalho infantil. Então, se você presenciar alguma criança trabalhando, denuncie através do Disque 100. Chega de trabalho infantil. A Escola Superior da Magistratura de Alagoas recebeu estudantes de uma escola pública para debater o trabalho infantil. Cerca de 60 alunos da Escola Estadual Edmilson Pontes participaram, nesta segunda-feira, de uma palestra que tratou sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e o trabalho infantil. O evento, que marca o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, foi uma iniciativa do programa Cidadania e Justiça na Escola, da Escola Superior da Magistratura. A juíza Carolina Valões foi a convidada para apresentar o tema. A juíza explicou quais as modalidades mais comuns de exploração do trabalho infantil que são praticadas no país. Trabalho doméstico, né? Também ao lado disso, o trabalho artístico, né? Que tem que ser acompanhado de perto, autorizado mediante alvará ou licença por um juiz do trabalho, né? Sob determinadas condições, rigorosas condições. E também o trabalho de comerciantes ambulantes, né? Os adolescentes prestaram bastante atenção e depois interagiram fazendo perguntas para a juíza. Luciano esteve presente representando a diretoria da escola. Para ele, a palestra foi bastante importante, no sentido de esclarecer dúvidas que muitas vezes não são colocadas dentro da família ou do ambiente escolar. Sempre é bom informar as pessoas, né? Principalmente os nossos alunos que passam por algumas situações. Tá? É um tema muito atual, um tema muito importante. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.